apodero daquilo que Deus já me entregou. Porque a Bíblia é cheia de bênçãos, irmão, para a nossa vida. E muitas vezes nós não entramos no centro da vontade do Senhor para receber as bênçãos, porque nós não conseguimos nos apoderar do reino de Deus. E alguém pensa que o reino de Deus, ele é somente uma vida que nós vamos viver no céu, com o Senhor na Nova Jerusalém, onde diz no livro de Apocalipse. Não, irmãos. O reino de Deus, ele já está sendo vivido. No nosso coração, nas nossas atitudes, na nossa vida, o reino de Deus, ele é vivido, ele é exemplificado como esse louvor que eu falei aqui, rastro de unção. Irmão, o Senhor quer que a cada dia o reino de Deus, nós venhamos a tomar posse dele pela força. A Bíblia diz que desde os tempos de João Batista, o reino de Deus se conquista pela força. Mas como assim pela força? A Bíblia não diz que não é nem por força e nem por violência. Mas há, irmão, o comando espiritual. O momento de você marchar e o momento de você orar. Há pessoas que oram e nada recebem, irmão. Isaías 59, 1 e 2, ele diz assim que os nossos pecados é que fazem separação de Deus. Que o Senhor não está com os ouvidos encolhidos e nem com as mãos agravadas, para que não nos possa abençoar. E o nosso pecado muitas vezes, irmão, é a nossa falta de conhecimento. E o Senhor quer nos libertar através da palavra dele. A Bíblia diz no livro de Romanos que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso a cada dia me libertar das minhas aflições, da minha alma, irmão, da minha angústia, pela palavra de Deus. Do meu medo, da minha adversidade que eu enxergo aos meus olhos carnais, pela fé no nome de Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela só é conquistada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que te cura, é aquilo que te liberta e gera fé na adversidade. Veja que o reino de Deus, irmãos, ele é uma totalidade. Ele não é só aqui na igreja, ele não é só quando você senta para fazer uma oração. O reino de Deus, ele é uma totalidade. Veja que quando Deus criou as coisas, meu irmão, quando Deus fez os céus e a terra, ele já estava pensando em nós. Tudo que o Senhor faz tem um propósito para que nós venhamos ser abençoados. O Senhor, desde o início, ele fez uma aliança no Éden com Adão. E o homem, Adão, ele quebrou a aliança de Deus, a obediência que Deus havia dito para ele, ele quebrou a aliança, tocando aonde não era para tocar. E ali ele lança a culpa em Eva, a esposa que tu me deste, me fez comer do fruto da árvore proibida. Ele lançou aquilo na esposa e na verdade o reino de Deus não estava nele. O reino de Deus não estava em Adão. E a Bíblia diz assim que um pecou, Adão pecou, e todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Porque se ele não tivesse pecado, nós não seríamos destituídos. Então, porque um pecou, todos pecaram, irmão. Porque o início de tudo foi com Adão. Não converse, amados, em nome de Jesus, por favor, irmãos. Eu peço que em nome de Jesus, faça tudo o que tem que fazer antes da palavra. Amém? Eu aprendi isso com a minha mãe, irmãos. Ela me cutuca, para de falar, para de respeito o pregador, para de respeito a palavra. É em nome de Jesus, irmãos. Vamos adorar o Senhor agora com o nosso respeito. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, ele exerce novamente aquela aliança com Adão. E sucessivamente ele vai fazendo alianças de renovação com os homens de Deus. Com Abraão, ele torna Abraão e faz uma aliança em Gênesis 17. Para que o reino de Deus se manifestasse nos filhos de Deus, que são aqueles que confessam que Jesus é único e suficiente Salvador. Aleluia. Quando eu entro no reino de Deus, é quando eu entrego a minha vida para Jesus. Quando eu aceito Jesus, eu estou dentro do reino de Deus. Você já está vivendo o reino de Deus. Agora eu te pergunto, irmão, aonde é que o reino de Deus não tem sido manifesto na tua vida? Nós somos divididos em espírito, alma e corpo. O nosso espírito, irmão, a nossa alma é a nossa psique. E é dela que eu quero falar hoje, irmãos. Talvez você está aqui hoje, a tua alma está batida, a tua alma está aflita. Os teus pensamentos não estão agradando os princípios do reino de Deus. E a psique do homem é onde ele governa o centro da emoção dele. Quando nós vamos ao psicólogo, o psicólogo trata a nossa psique. A minha mãe é psicóloga, irmãos. E o psicólogo, ele trata a nossa psique. E às vezes eu venho aqui, eu adoro a Jesus, eu louvo, glorifico, e a minha alma está doente, irmãos. A minha alma está empobrecida, irmãos. Eu não consigo ver aonde está o meu problema. E o Senhor não trabalha na minha vida, mas por que ele não trabalha? Eu adorei a Ele. É porque a minha alma não foi liberta.
fraca, é porque a minha alma está doente espiritualmente. Então eu preciso entrar no reino de Deus. Ah, não, mas eu sou perfeito, eu sou santo, meu irmão, você é mentiroso. Bíblia diz 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado, somos mais mentirosos dessa terra. Porque todo mundo peca, irmãos. Todos, nós não nos alimentamos do pecado, mas nós temos pecados em nós. A natureza do homem é pecaminosa, irmãos. Porque um pecou, todos pecaram, e destituídos fomos da glória de Deus. Se eu não lutar contra a minha psique, eu peco continuamente, irmãos. Se eu não lutar para desenvolver em mim os frutos do Espírito, eu vou pecar continuamente. De que te adianta, meu irmão, o Senhor te entregar a bênção hoje, nesse dia, e a sua alma ficar ferida? O Senhor está mais interessado hoje, querido, em primeiro limpar a nossa alma, porque a bênção já foi liberada para você. A bênção, ela é de direito seu, irmão. A bênção, ela é de direito dos filhos de Deus. A Bíblia diz no livro de Romanos que nós somos co-herdeiros e herdeiros de Deus. Então eu tenho direito às bênçãos de Deus. E por que ela ainda não chegou? É porque eu não estou preparado, irmão. É porque o Senhor está te preparando para essa bênção que você tanto pede. É porque o Senhor quer que você entre 100% no reino dele nessa noite, para que a bênção de Deus manifeste e cumpra aquilo que Deus quer que você cumpra. Veja Salmos 46, versículo de número 10. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando o Senhor diz assim, aquietai-vos, o que o Senhor quer tratar em nós? A nossa alma, irmãos. Porque ela fica agitada, ela fica ansiosa, desesperada, ela não confia. É o que? A nossa psique, é a nossa alma. Quando nós ficamos enfurecidos, quando nós não queremos perdoar, o que é que tem que ser tratado? É a nossa alma, irmão. A nossa alma que não perdoa, é a nossa emoção que está desfigurada, fora do equilíbrio. E aí é onde eu crio os sentimentos que não agradam ao Senhor Jesus. Aleluia. Não é que nós temos que ser bobos, não, irmão. Ah, não, eu estou certo, então tem que... Não, irmão, não é isso. É que nós temos que aprender a entrar no reino de Deus. Muitas vezes, para entrar no reino de Deus, é preciso se perder para depois se ganhar, irmãos. Aleluia. Talvez você está aqui hoje e você tem perdido. Parece que as coisas escorrem das suas mãos, irmão. E o Senhor manda eu te dizer que, a propósito, em cada uma das coisas que você perdeu, a propósito, em cada bênção que você acha que está demorando, há um propósito da parte de Deus, há um propósito do reino de Deus. Jó 42, 1, 2, Bíblia diz assim: quando Jó entendeu, ele disse assim: porque bem sei eu que nenhum dos pensamentos e dos planos do Senhor pode ser frustrado, e para ti, Deus, nada é impossível. Jó disse isso, irmão, quando ele tinha perdido tudo. Ele perdeu os 10 filhos, ele perdeu toda a prosperidade que ele tinha, os animais, as riquezas, perdeu a saúde. O diabo só não tocou na vida de Jó, mas ele tocou na saúde, tocou em tudo, irmãos. E ele era cego, temente. Mas Jó, ele disse assim no capítulo número 3, versículo número 25, ele falou: o que eu mais temia me sobreveio. O que Jó temia, irmãos? O que a alma de Jó precisava ser tratada? O que é que ele temia perder a que ele tinha? A confiança dele não estava no Senhor 100%. Ele tinha medo. A Bíblia diz que os filhos dele saíam e festejavam, e Jó oferecia sacrifícios por penitência dos filhos. Ele tinha medo. Ele ia lá, oferecia sacrifício ao Senhor, porque ele tinha medo que acontecesse algo com os filhos. Jó temia também. Mas ele não era servo de Deus, mas a alma de Jó, o Senhor quis tratar, e o Senhor permitiu que Jó perdesse, escorresse pelos dedos toda a prosperidade de Jó. E Jó contendeu, e chegou o momento no capítulo de número 42, quase no final do livro de Jó, que ele diz assim: porque bem sei eu, ó Deus, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então nessa noite, querido, tudo está no controle de Deus. O reino de Deus é que o Senhor quer que manifeste na nossa vida. É somente o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É aquietar e saber que Ele é Deus. Nós temos que não concordar com aquilo que está acontecendo, mas obedecer, irmão. Veja que o princípio do reino de Deus é a obediência desde os tempos de Adão. Adão desobedeceu, comeu o fruto da árvore proibida, e aí todos pecaram, irmão, porque desobedeceu a vontade de Deus. Bíblia diz no livro de Romanos que nós temos que renovar a nossa mente a cada dia para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmão. Então hoje você estar aqui, eu estar aqui, é a vontade de Deus. Aleluia. Mas há lugares que nós entramos que não é a vontade de Deus. Há coisas que nós fazemos que não é a vontade de Deus. E o Senhor quer que nós venhamos a entrar no reino dele. E a Bíblia diz que o reino dele, no livro de Romanos, não
mas é paz, alegria de espírito. Aleluia. Porque comida e bebida o Senhor vai nos entregar. O Senhor tem liberado na tua vida hoje tudo aquilo que você precisa para passar por esse deserto, irmão. O Senhor tem liberado na tua vida hoje tudo aquilo que você necessita para caminhar mais um pouco. A Bíblia diz quando Elias estava no deserto, quando ele foi afligido por Jezabel, que ela afrontou ele foi para o deserto e ali o Senhor enviou um anjo que levou pão e água para o profeta. Então você não vai perecer, você não vai ficar, meu irmão, não, o Senhor já está enviando a tua providência. Talvez a tua alma está agitada, angustiada, mas o Senhor está no controle. Filipenses 2:9, a palavra de Deus diz que Deus colocou Jesus, que é aquele que você clama nome acima de todo nome. Então hoje, querido, tudo está no controle dele. O reino dele quer se manifestar em nossas vidas. Veja, amado, o exemplo de Daniel. A Bíblia diz no livro de Daniel que Daniel era um servo bom e fiel, que Daniel era um jovem que ficou preso na corte do rei Nabucodonosor. Talvez você está hoje aqui preso também numa situação. Daniel se apresentava preso naquela corte e a palavra de Deus diz que todos os momentos Daniel permaneceu fiel a Deus. Todos os momentos a alma de Daniel permanecia-se ligada ao trono do reino de Deus. O reino dos céus e o reino de Deus aqui é a mesma coisa, irmão. Aleluia. Ele quer se manifestar, ele se manifestou em Daniel. E Daniel foi honrado pelo rei Nabucodonosor. Ele interpretou o sonho do rei. Sucessivamente, ele sentou como terceiro dominador do palácio no capítulo 5, quando entrou o rei Belsazar. Daniel foi o tempo todo visto por Deus, mesmo preso naquela corte. O Senhor está nos enxergando hoje aqui. O reino de Deus está querendo se manifestar em nossas vidas através desse problema, através dessa situação, queridos, através da angústia que você está passando. O reino dos céus quer entrar no teu coração. Aleluia. Não basta eu somente vir aqui, irmãos, e adorar ao Senhor, como o pastor já falou aqui, cantou, ou pregar a palavra de Deus, se nas minhas atitudes ou no meu viver o reino de Deus não se manifestar. A aprovação é para o reino de Deus se manifestar. A porta fechada é para o reino de Deus se manifestar. Tudo que o Senhor faz hoje, Ele nos explica amanhã. E aí nós dizemos assim, agora eu entendo, glória seja dada ao nome dEle, porque o reino de Deus quer entrar no teu coração. O reino de Deus quer entrar na nossa mente, meu irmão. Eu preciso tratar a minha mente e a minha psique. É somente para isso que nós estamos aqui na igreja, porque a palavra de Deus é o que trata, é o que cura. Eu preciso ser curado hoje aqui, irmão, em nome de Jesus. Obedecer, irmão, é melhor do que sacrificar, a Bíblia diz. Obedecer à vontade de Deus é melhor do que sacrificar a minha alma. É melhor do que me debater contra aquilo que Deus está fazendo na minha vida, irmãos. A Bíblia diz, Romanos 13, que até as autoridades estão constituídas por Deus, e eu devo obediência a elas, até o momento que essas autoridades estiverem na direção de Deus. Eu devo obedecer primeiramente ao Senhor Jesus, porque é Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. Hebreus 11:3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Os mundos foram criados pela palavra de Deus. A tua história, querido, ela vai ser mudada através da palavra de Deus. A tua história, amado, ela vai ser transformada hoje através da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Veja Marcos 1,14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus, ele veio aqui, meu irmão, e ele pregava as atitudes do evangelho do reino de Deus. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa, irmão. Jesus pregou, assim como João Batista ministrava. Jesus veio após ele e continuou ministrando as atitudes do reino de Deus. Veja que todas as atitudes de Jesus, elas se enquadravam na vontade de Deus. Ao tempo todo, irmão, os fariseus tentavam contender com Jesus. Sabe aquela pessoa que vem perto de você sempre cutucar você? Os fariseus eram assim, irmãos. Ele o tempo todo cutucava Jesus para ver se Jesus caía. Só que Jesus, ele tinha o reino de Deus no coração.